Eu quero saudar todos na paz de Jesus. Quero fazer um convite a você que não é inscrito no meu canal a se inscrever. Tem vídeo aqui todos os dias. Eu quero deixar uma mensagem no livro de Esther, capítulo 5 e o verso 6, que diz assim: E o rei disse a Esther, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do meu reino. Então nós vamos entender aqui, desde o capítulo 1, que o rei Assuero, conhecido também como Xerxes, ele faz um banquete. Esse banquete, ele convida a todos ali da província, desde o que menos poder aquisitivo ao mais de alto cargo. E esse banquete durou 180 dias, a qual, chegando a esse período determinado, o rei decide prolongar e convidar todos que aqueles ali estavam por mais 7 dias. No outro lado estava a rainha Vashti a dar um banquete para as mulheres do reino. Então nós vamos ver que o rei Assuero, ele manda convidar a Vashti para entrar à sua presença, para mostrar sua beleza e formosura aos seus amigos que ali estavam, aos convidados que ali estavam. Vashti, ela nega-se a entrar à presença do rei. E quando isso acontece, o rei ele fica furioso. E os conselheiros, como de costume, a aconselhar ele, falou para ele criar um decreto para que Vashti não viesse mais entrar à sua presença e que o reinado dela passasse para outra mulher. Agora passa-se o tempo e o rei já está calmo, e ele lembra de tudo que aconteceu lá com Vashti, o que ela havia feito. E os seus conselheiros decidem aconselhar ele de novo para que ele viesse tomar mulheres, moças, virgens, para que viesse escolher uma delas a se casar. Enquanto isso, ali havia naquela província Mardoqueu. Mardoqueu criava a sua prima e Esther, que tem também por nome conhecido Hadassa. E nós vamos ver que quando ele soube essa notícia, ele leva Esther até uma das casas, até que estava a se preparar as moças. Porque nós vamos ver que ali era um período de um ano a qual as moças se preparavam em uma casa. E durante 6 meses ela se preparava com óleo de mirra. E por mais 6 meses especiaria alimento determinado pelo rei. E nós vamos ver que ali fica Esther. E chegou um tempo determinado a qual chega a vez de Esther entrar à presença do rei. Esther era uma moça muito bela e simples, a qual, quando ela foi à presença do rei, ela não levou senão aquilo a qual Hegai, a qual cuidava da casa das moças onde está se preparando, ela só levou aquilo que Hegai determinou. Ela não quis levar muitas coisas, muitos enfeites, não. E nós vamos ver que quando ela entra à presença do rei, o rei se agrada dela e a toma em casamento, a toma para si em casamento. E nós vamos ver, meus queridos, que ali Estela se casa com o rei, e Mardoqueu fala para que ela não venha falar a sua descendência, que ela era uma mulher judia, e ele fala assim, para que ela não venha falar isso. Agora Esther está ali como rainha do rei Assuero. E nós vamos ver que nesse período aí, o rei ele decide exaltar um homem por nome de Amã. E Amã, ele é exaltado por o rei, a qual o rei dá ordem para que todos, sem exceção, por onde ele passar, que se prostre perante Amã. Que se incline perante Amã. E ali, quando ele passava, saía ali do palácio, todo o povo se prostrava diante dele, menos Mardoqueu. Mardoqueu tinha um costume diferente. Mardoqueu era um homem que servia ao Deus Altíssimo, aquele que nós servimos nos dias de hoje, a qual não dava a se prostrar, nem a imagem de escultura, a qual não dava a se prostrar diante de um homem, porque ele sabia que a glória é somente a Deus. A glória seja só a Deus. Então nós vamos ver que com isso o povo começou a falar para Amã que Mardoqueu não se prostrava perante a ele. Ele começou a observar. E quando ele observa isso, meus queridos, ele fica furioso. E ele porque quer agora tirar a vida não só de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. Nós vamos entender que Mardoqueu, ele era da descendência de Saul, ele era benjamita. E Amã
era da descendência de Agag, Agagita. Então ali, a ira de Amã não era tão somente porque ele estava se prostrando, mas porque ali ele conhecia o passado, ele conhecia a história dos seus antepassados. Lembra que lá quando Deus mandou destruir lá o povo de Agag, e que a qual Saul desobedeceu, e Deus prometeu que e falou que ia exterminar aquela raça, aquele povo, porque era um povo que não dava glória a Deus, era um povo que era desobediência, era um povo que não andava segundo a vontade de Deus, mas que, pelo contrário, eles que se colocava rival contra o povo de Deus verdadeiramente, os que serviam verdadeiramente a Deus. Então nós vamos ver que aqui Amã, ele quer destruir o povo judeu, ele quer destruir a todos, não quer deixar nenhum com vida. E com isso, quando ele sabe ali que ele agora tem poder e autoridade, ele chega até a presença do rei, falando para o rei, olha, rei, tem um povo que não tem os mesmos costumes que o nosso. É um povo que está espalhado aí, que não tem o mesmo costume que o nosso. Não é bom que ele fique em nosso meio. Vamos criar o rei cria um decreto para que esse povo seja abolido, seja destruído, seja exterminado. O rei, quando escuta aquilo, ele não sabe da real história. Ele aceita aquela palavra a qual Amã determina. E ali é enviado carta para que todo o povo judeu vai dizer nessas cartas que é exterminado no mesmo dia. E nós vamos entender que ali essas cartas são enviadas. E quando o povo escuta isso, inclusive Mardoqueu começa a aclamar, começa a se jogar cinza em si, se vestir de pano de saco, e há um grande clamor. Todo o povo judeu começa a clamar e há um clamor intenso ali. Quando Esther sabe que Mardoqueu estava ali na porta do palácio e está naquela situação, ela manda notícia para saber o que está acontecendo. Mardoqueu manda uma carta para ela, com essa carta relatando que todo o povo judeu vai ser destruído no mesmo dia. E nós vamos entender aqui que quando Esther sabe disso, ela fala assim, olha, eu não posso fazer nada, porque eu estou aqui, eu não posso fazer nada. Aí Mardoqueu fala, olha, certamente, se tu não fizer nada por nós, se tu acha que tua casa também vai ser livre, essas palavras que ele vai falar. Mas ali, Deus dá estratégia para Esther. Porque Esther fala assim, olha, vou jejuar 3 dias com minhas moças aí. Fala pro povo também judeu, jejuar também. O povo hebreu aí tem que jejuar também. E quando ele jejua 3 dias, porque não era permitido ninguém entrar na presença do rei se não fosse convidado. E justamente esse jejum era para entrar na presença do rei, porque se alguém entrasse na presença do rei, sem ser convidado, a sentença era a morte. E durante 3 dias o povo jejua, ela também jejua, e entra na presença do rei, o rei estende seu cetro como permissão, e ela toca nele para falar com o rei. E ela convida o rei para o banquete 2 dias, onde o primeiro dia seria com alimento, especiaria, o segundo dia era o banquete do vinho. Enquanto isso, quando ela convida Amã junto com o rei, Amã fica muito contente, porque ninguém tinha feito isso. Ele convidou justamente ele. E ele convida sua esposa e seus amigos para falar dos seus bens, das suas riquezas, e contou isso também, que ele havia sido convidado para o banquete. Ele passou o primeiro dia de banquete, sucedeu-se tudo bem. E no segundo dia de banquete, enquanto isso, quando estava antecedendo esse dia, esse momento do banquete, lá vai Amã até o rei para falar que viesse exterminar Mardoqueu, que já tinha feito uma forca também para Mardoqueu, para tirar a vida de Mardoqueu. Mas Deus, ele sempre dá o livramento na hora certa para todos quantos confia, todos que servem a Deus fielmente. Nós vamos ver que quando ele chega até lá, nós vamos ver que o rei lembra de um livramento que ele teve através da vida de Mardoqueu, a qual tinha 2 homens conspirando em tirar a vida dele, os homens que trabalhavam para ele, e Mardoqueu manda avisar para Esther, e Esther avisa para o rei, e o rei tem esse livramento. E o rei, quando ele lembra disso, ele fica incomodado e vê no memorial lá que não tinha feito nada pela vida de Mardoqueu. Quando ele falou, ele deu esse grande livramento através dele para o rei. E quando ele lembra disso, e amanhece o dia, Amã está indo até o rei.
E o rei começa a perguntar para todo mundo ali o que seria feito, qual honra se daria para essa pessoa que o rei se agrada tanto. Aí, Mardoqueu, ele não estava sabendo de nada. E Amã, ele tá chegando. E o rei manda chamar ele. E ele começa a dizer, olha, que honra se dará, se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Ele fala assim, olha, põe exército real, que monte no cavalo real, e sai anunciando, este é o homem cuja honra o rei se agrada. E quando ele escuta isso, ele acha que é com ele. Ele fala tudo isso porque ele tá achando que é com ele, Amã. E ali, o rei fala assim, então pega aquele que está sentado lá à porta e faz tudo isso. Não deixa cair só uma palavra por terra. Nós vamos entender aí, meus irmãos, que enquanto isso já estava quase ao momento do banquete do vinho. E quando chega o banquete do vinho, veja bem, quando chegou o banquete do vinho, estava lá. E quando o rei faz essa pergunta, o que ela quer, que a metade do reino se daria para ela, nós vamos ver que ela fala assim, olha, tem um homem aí, inimigo do meu povo, que quer exterminar meu povo. Aí se fosse para escravizar, para servir, eu não falava nada. Aí ele fala assim, que homem é esse? E ela fala que é Amã. O rei fica indignado, ele sai ali da presença de Esther, junto com, por um instante ali, onde Esther está e também Amã está, e ele volta. Quando ele volta, a sentença é certa. Um eunuco fala ali, olha, que ele havia feito uma forca para matar Mardoqueu do lado da casa dele. E o rei fala assim, olha, aquela forca, vai lá, enforca Amã naquela forca. Ou seja, a forca que ele fez, que era para tirar a vida de Mardoqueu, serviu para ele. Então vejam, meus queridos, que nós não podemos tramar em nosso coração mal contra ninguém, porque o mal pode virar contra nós. Nós não podemos deixar que a seta do adversário entre no nosso coração para maquinar o mal contra ninguém. Então nós vamos entender, meus queridos, que agora a mãe estava na forca que ele fez para Mardoqueu. E ali Esther rogou para que aquele decreto viesse ser revogado. Ele falou que não poderia, mas que deu autoridade para que eles viessem fazer carta para que o povo viesse se preparar. E quando houve o grande dia da batalha, todo o povo estava preparado, todo o povo judeu. Pelejou de uma tal forma, e onde eles passavam, aonde Mardoqueu passava, junto com o povo, a batalha era ganha, porque Deus estava na direção, Deus estava no caminho, na direção da vida deles. Então veja, que nenhuma ferramenta preparada contra o servo de Deus prevalecerá. Todos quantos não eram judeus se fizeram judeu, porque sabia que Deus estava na direção e estava no controle. Então Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da tua vida. E Deus, ele dá o livramento e ele chega no momento certo para considerar a vitória da parte dele. Então confie no Senhor, persevere. Se você não é inscrito no canal, faça convite mais uma vez a se inscrever, compartilhe, divulgue esse vídeo e até breve.